mas de oração. O número não é grande, mas graças a Deus tem homem de Deus, tem mulher de Deus, compromissados com a obra de Deus. Isso que é o mais bonito e o mais importante, viu, igreja? Porque hoje muitos estão querendo doutrinas fáceis para servir a Deus, e a gente vê igrejas superlotadas, né? Mas quando tem doutrina, aleluia, glória a Deus por isso. Então nós temos que nos alegrar quando a igreja tem doutrina e se preocupa com os ensinamentos, uma igreja de oração. Então, glórias a Deus por isso. Deus continua abençoando esse ministério, abençoando a vida do pastor, que Deus continua dando crescimento a essa obra, e Deus se agrada dessa forma. Glórias a Deus. Então vamos abrir aí no livro de Efésios, aleluias, no capítulo 6, glórias a Deus, no versículo 10, e fala sobre a armadura de Deus. Glórias a Deus. Vamos ver o que Deus tem para nós nessa noite, através dessa palavra. A armadura de Deus. Nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possam estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos aqui que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possas resistir o dia mau, e havendo feito tudo, ficais firme. Estais, pois, firmes, tendo cingido-se vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica do Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos, por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, confiança para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possas falar dele livremente, como me convém falar. Amém, igreja? Glórias a Deus, glórias a Deus. É uma palavra que, ainda que eu não abrisse a minha boca nessa noite para falar, nada já podemos ver que é uma mensagem que ela já é uma pregação, aleluias, é uma palavra poderosa. Nós estamos aí, já é o final da campanha, pastor? É o final já? É quantos dias? 7. 7 dias, já está quantos dias? 6 dias, né? Então eu já estou chegando quer dizer, eu cheguei aqui há 6 dias, foi quinto, né? Eu cheguei no quinto dia, mas não quer dizer que eu cheguei aqui no quinto dia, irmãos. Então eu acredito, né, que às vezes vocês estão buscando Deus, cada um depositando a Deus uma causa, né? Eu sei que é um particular de cada irmão, às vezes quem busca por uma porta aberta, outros buscam por um milagre, por uma cura, e Deus, Ele é fiel para honrar a fé dos irmãos. Aleluias. Talvez os irmãos tenham buscado na primeira semana de campanha e nada aconteceu. Assim, você tem buscado o segundo dia da campanha, ainda não viu um milagre acontecer, mas Deus nos surpreende, irmãos. Deus tem sua forma de surpreender. Aleluias. Assim como Naamã foi necessário mergulhar quantas vezes para receber o milagre? Aleluias. Então não foi, né? Ele insistiu no primeiro mergulho, no segundo, no terceiro, quarto, quinto, sexto. Então talvez nós não recebemos ainda, talvez os irmãos não receberam o milagre ainda nesse sexto dia, mas continua usando a fé, aleluia, usando a mesma fé, e vai em frente, porque Deus é fiel
para honrar a fé dos irmãos até o último dia dessa campanha. Ou quem saiba, hoje mesmo você já sai daqui cantando um hino de vitória. Quem saiba que amanhã ou depois você já vai chegar aqui testemunhando o que Deus vai fazer na tua vida a partir de hoje para amanhã. Porque o Deus de milagre, Ele está aqui neste lugar. O Deus que opera maravilhas, Ele está aqui neste lugar. A palavra de Deus fala: revestir-vos e os demais irmãos, revestir, fortalecei no Senhor e na força do seu poder. Então nós temos que fortalecer quem, irmãos? No Senhor. O Senhor é a nossa força. Revestir de toda a armadura de Deus, para que nós estejamos firmes contra as astutas ciladas do inimigo. Irmãos, se nós hoje nos tivermos alicerçados na palavra de Deus, na oração, é difícil nós conseguirmos vencer os nossos inimigos. Assim como o tema da campanha, né, pastor? Acho que Deus tem promessa, né, de nos abençoar. Acho que é Isaías 41, 11, né? O tema da campanha. Então eu acho que Deus tem sua forma de trabalhar, né? Eu acho que a palavra de Deus lá fala sobre Deus tem promessa de nos livrar dos nossos inimigos. Deus tem promessa de nos livrar as nossas batalhas, né? Por mais que são grandes as nossas batalhas, mas Deus tem promessa de nos abençoar. Nós que estamos sozinhos nessa peleja, às vezes nós enfrentamos as dificuldades, enfrentamos as lutas, aleluias, e muitas das vezes até aos nossos olhos difícil de conseguir até nos vencer. Mas nós sabemos, igreja, você que está firmes nesta palavra, na palavra da verdade, está na obediência à palavra de Deus, aleluia. Deus é fiel para honrar a fé de cada um dos irmãos. Glórias a Deus. Então não é necessário para nós, os inimigos são muitos, irmãos, que nos perseguem. Os gigantes são grandes que aparecem nessas frentes, e esses gigantes simbolizando os problemas dessa vida que nós enfrentamos, as dificuldades. Eu sempre costumo dizer que provações ficou para crente mesmo. Provações ficou para crente. Nós passamos por uma prova aqui, passamos por uma luta, vamos em frente glorificando o nome do Senhor, vamos em fé, não desiste. O crente é valente, ele não desiste das lutas. Aleluias. Nós passamos por uns estreitos, mas só que Deus tem promessa, né? Ele promete nos abençoar, Ele promete ir na frente, guerreando em prol da minha causa, da tua causa. Nós não estamos sozinhos não nessa peleja. Então é por isso que nós temos que a cada dia mais nos fortalecer, buscando em oração, alicerçados sempre na oração, na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é ela que é o guia, é ela que nos fortalece. A oração, o crente precisa estar revestido da oração de Deus, o revestimento para vencer os dias maus, os inimigos que nos perseguem, porque são muitos os inimigos que nos perseguem, os gigantes dessa vida aí. Me faz lembrar aqui uma passagem bastante conhecida. Davi, ele não olhou o seu tamanho para vencer o tamanho do gigante que ele enfrentava, que estava na sua frente. Aleluia. Talvez nós possamos até achar que somos tão pequenos, né, irmãos, diante dos problemas, que muitas das vezes os problemas que aparecem na nossa vida simbolizam gigantes muito grandes, e às vezes a gente até se amedronta um pouco, fica até um pouco com medo. Aleluia. Mas Davi, ele não chegou a olhar o tamanho do gigante que estava na sua frente, não. Davi, ele estava, revestido do poder de Deus. Glórias a Deus. Quando Saul deu as armaduras, quando Saul chamou a Davi para ele lutar com o gigante lá, o que ele ofereceu para Davi? Aqueles equipamentos de guerras, né? Aqueles equipamentos de guerra. Davi aceitou os equipamentos de guerra? Ele não aceitou os equipamentos de guerra, né, igreja? Então, ele sabia, ele confiava no Deus que ele servia. Davi confiava no Deus que ele servia. Então, ele falou: não precisa, eu não vou aceitar. Ele poderia vestir aquela couraça, vestir aquela espada, revestir aquela armadura de guerra para lutar contra esse gigante. Mas Davi, irmãos, ele não precisava usar aqueles equipamentos de guerra, porque ele já estava com a sua couraça, ele já estava revestido, aleluia, da palavra, da oração, porque Davi era um homem de busca,
Tá? Então ele já estava ali revestido pelo poder de Deus. É por isso que foi a confiança dele e lutar com aquele gigante que estava ali, o Golias, né? E nós podemos ver que é uma história, às vezes a gente vê muitas passagens da Bíblia Sagrada, homens de Deus derrotando os gigantes, derrotando, né, os seus inimigos, homens que aos nossos olhos como nós mesmos, homens pequenos, mas tinha uma diferença, homens de oração, homens de compromisso com Deus, homens compromissados com a obra de Deus. Então isso faz a diferença, igreja. É o que faz a diferença para nós vencer os inimigos que parecem à nossa frente. A diferença que faz é isso: é homens e mulheres compromissados com a obra de Deus, que está disposto. Nós podemos ver que o número aqui não é grande, é pequeno, mas é homens e mulheres que estão aí dispostos, aleluias, a lutar com os gigantes que aparecem à nossa frente. Glórias a Deus. E quantos daqui não tem derrubado gigantes na igreja? Quantos irmãos aqui, talvez os irmãos têm história para contar? Cada um aqui tem história para contar, irmãos. Se eu for pedir para cada um dos irmãos nessa noite testemunhar dos gigantes que já derrubaram, são muitos. E esses gigantes que os irmãos têm derrubado, simbolizam aí as provações, as lutas que nós enfrentamos, né? Porque tem irmãos que têm 10, 15 anos de evangelho, servindo ao Senhor, e quantas batalhas ele enfrentou de lá para cá, e o Senhor tem ido na frente, dando a vitória. Glórias a Deus. É por isso que nós não estamos sozinhos nessa peleja. Nós não estamos sozinhos, igreja. Então nunca baixe a cabeça e esmoreça diante das dificuldades. Glórias a Deus. Eu estou aqui transmitindo a palavra de Deus para fortalecer a mim mesmo. Muitas vezes Deus está usando a minha boca para falar uma palavra que venha fortalecer-me, mas fortalecer cada um dos irmãos, transferir uma palavra de fé, uma palavra poderosa, que é a palavra de Deus. É ela que nos mantém de pé a cada dia, é ela que nos sustenta, é o Senhor que nos sustenta a cada dia. Glórias a Deus. E assim, se eu for contar os testemunhos, se eu for contar as bênçãos de Deus que Ele tem feito na minha vida até o momento na presença do Senhor, são tantos, irmãos. Deus já tem me manifestado o teu poder de cura na minha vida. Deus já tem curado. Deus já tem tantas portas abertas que Deus já tem abrido meus caminhos assim, portas abertas assim que aos nossos olhos tem hora que a gente acha assim até impossível. Para essa porta está difícil, não vai abrir, mas Deus, Ele move, Ele faz o impossível acontecer. É por isso que eu sempre falo, não há tamanho do problema para que Deus não resolva. Deus pode ser um problema, o tamanho que for, mas nós servimos um Deus maior do que o problema, igreja. O nosso Deus, Ele é maior do que as dificuldades, Ele é maior do que os problemas. Ele que nos fortalece, Ele que nos dá graça para vencer. Eu saí de lá de Brasília, vai fazer 1 ano e pouco, já estou por aqui, no Valparaíso. Eu saí de lá, falei, Deus, eu vou no Valparaíso, eu vou chegar lá, vou alugar uma casa, vou continuar minha vida por ali. E os meus projetos foi esse, vim para aqui, saí de lá, cheguei aqui, eu fui morar numa casa que estava ali alugando, uma casa com 4 kitnets, umas 4 casinhas, assim no mesmo lote, e eu fui morar de aluguel em uma delas. E chegando ali, morando de aluguel em uma delas, eu nunca tinha passado por isso ali, morando em uma daquelas casas com muita gente assim, transitando, que era um vão, uma frente só com 4 casas. Eu não estava acostumado a morar no meio de tanta gente assim, mas Deus me levou ali para aquela casa, porque algo Ele tinha realizado através da minha vida, e eu tive que chegar. Muitas das vezes Deus nos leva quando é uma determinada, às vezes a gente passa por uma prova, e a gente fala, meu Deus, por que eu estou passando por isso? Tem provação na nossa vida, irmão, que nós passamos, através disso que Deus quer te abençoar, é através dessa prova que a gente passa, que Deus quer operar um milagre na vida da gente, e muitas das vezes nós não entendemos, às vezes até mesmo murmuramos, porque nós estamos passando por essa luta, por essa prova, mas é através dessa prova que nós estamos enfrentando, é que Deus vai nos exaltar, que Deus vai dar vitória, e nós vamos passar cantando o hino de vitória lá na frente. E eu ficava sem entender porque ali, Senhor, eu comecei a passar por uma prova tão grande, naquela casa ali, morava uma casa no lado, era um casal que brigava de uma forma tão grande,
quebrar as paredes, né? Só faltava quebrar as paredes. E eu estava no lado, falei, meu Deus, onde eu vim parar, meu Senhor, não estou entendendo esse negócio não. No outro lado tinha um mais pior, que bebia e virava e falei, meu Deus, aí agora, meu Senhor, saí de lá, vim para cá com as intenções de trabalhar, e eu vim parar aqui. Mas foi uma prova tão difícil que eu comecei a passar lá dentro, nem para dormir eu tinha sossego, nem para dormir. Eu fiquei ali, eu com minha Bíblia lá, às vezes o meu cantinho lá dentro lá, e eu sempre perdido naquela situação. Aí eu tinha um carro, que era uma caminhonete. Aí o dono daquela casa, eu conversando com ele falou, olha, eu gostei desse carro seu. Eu falei assim, esse carro eu gosto muito, foi bênção de Deus na minha vida, e eu não tenho intenções de passar para frente não. Esse carro é algo assim, foi uma bênção que Deus me deu, eu não tenho intenção. Mas eu tinha sonhos de comprar uma casa, né? A casa, eu tinha vontade de ter uma casa. E aí aquela casa, ele falou, olha, eu tenho planos de vender essa casa. Eu falei assim, essa casa é muito boa, mas infelizmente para mim essa casa não dá não. A gente, parece que a gente pensa pouco, né? Aquela casa, sendo 4 casas ali, ele falou, eu tenho planos. E a gente vai conversando, daqui a pouco ele gostou do meu carro, e eu gostei da casa também. E aí, graças a Deus, a gente acabou fazendo negócio naquela casa ali, e para a honra e glória de Deus, Deus permitiu que eu fosse passar as provas dentro daquela casa. Passei lutas travadas lá dentro, mas eu não entendia que Deus me levou para dentro da casa, preparar para me comprar a casa lá, né? Então, você vê que Deus, a forma que Deus tem para trabalhar na vida da gente. Eu tive que passar por umas provas difíceis lá dentro, e até mesmo sem entender o porquê eu estava passando por aquelas lutas lá dentro. E eu fui só entender depois que a prova, depois que passou, que Deus me abençoou com aquela bênção. Aí eu fui entender que Deus estava trabalhando, e é dessa forma nas nossas vidas. Muitas das vezes é desse jeito. Nós estamos passando aqui por uma enfermidade, está passando por uma enfermidade, e não quer dizer que essa enfermidade seja para a morte, não, igreja. Tem enfermidade que não é para a morte, tem enfermidade que é para o nome do Senhor ser exaltado e glorificado. Em cima disso, a enfermidade ela pode atingir qualquer um de nós, mas essas enfermidades, Deus quer que o nome dele seja glorificado, exaltado, em cima de tudo isso. Aleluia! Deus é poderoso, irmãos. Então, Deus, Ele sabe até onde nós suportamos as nossas provações. Deus sabe até onde nós suportamos, Então, graças a Deus, eu louvo a Deus por isso, porque eu tenho passado por muitas provações. Eu sei que a igreja também tem passado por grandes provações, mas Deus não prova ninguém além das tuas forças. Deus sabe até onde cada um dos irmãos suporta, com suas forças. Então, o segredo é esse: estar na presença do Senhor. Eu sempre costumo dizer que quando o pastor levanta uma campanha da prosperidade, uma campanha para Deus nos abençoar materialmente, não quer dizer que essa campanha é voltada só ao material, ela é voltada para todas as causas. É uma causa ali, é uma campanha voltada para todas as causas. Sabemos que a necessidade financeira nós podemos também atravessar, e podemos precisar também ser abençoados por Deus, porque Deus é o dono do ouro, é o dono da prata, e Ele tem para nos dar. Mas eu aprendi uma coisa também: se nós estamos bem com Deus, se por sua vida está bem com Deus, pode ter certeza que em todas as áreas da tua vida tudo vai bem, tudo vai dar certo na tua vida. Buscando em primeiro lugar o reino de Deus, estando bem com Deus, não tem como outras coisas no outro lado dar errado. Então eu sempre costumo dizer isso, eu sempre falo para os irmãos, esteja sempre bem na presença de Deus. Estando bem na presença do Senhor, vai bem em todas as outras áreas das nossas vidas. Irmãos, é engraçado que as dificuldades, muitas das vezes, quando vem pesado para nos atingir, às vezes a gente não consegue. Parece que as dificuldades impedem da gente ver as portas abertas que Deus tem na vida da gente. Porque eu sempre costumo dizer que o servo de Deus, as portas já estão abertas para nós. Deus já abriu as portas, irmãos. A nossa vida hoje está nas mãos do Senhor. Os nossos caminhos, como o Senhor fala, entrega teus caminhos nas mãos do Senhor, confia no Senhor, e o mais Ele fará. Então, a partir do momento que a nossa vida está nas mãos
dele, os nossos caminhos na mão do Senhor, Deus está trabalhando em nosso favor. A nossa vida está nas mãos dele, Deus está cuidando. É como se fosse, você saiu da tua casa hoje para estar aqui adorando o Senhor. Aleluias. Mas talvez você saiu da tua casa preocupado com algum problema nessa noite. Pode ser que esteja isso acontecendo na mão de algum irmão, mas você pode chegar nessa noite na tua casa, o problema já chega lá, já está resolvido, porque Deus é fiel, Ele é poderoso. Porque quando você está cuidando, quando você está envolvido na obra de Deus, Deus está envolvendo na tua casa, Deus está envolvendo na tua família, Deus está cuidando, Deus está curando, Deus está restaurando, Deus está trabalhando na vida daquele que ainda não veio para os caminhos do Senhor, Deus está fazendo a obra. Aleluias. Então, enquanto nós estamos buscando, adorando o nome do Senhor, toda certeza, glórias a Deus, Deus está cuidando de cada um dos irmãos. E nessa noite vai ficar nessa palavra, porque Deus colocou no meu coração nessa noite para transmitir a Deus. O pastor me pegou de surpresa, mas eu creio que uma palavra, Deus fala aos nossos corações através de uma palavra. Aleluia. E eu tenho certeza que a palavra de Deus não voltará vazia nessa noite. Eu creio que Deus falou algo no meu coração, no teu coração, que ainda que a mensagem é uma mensagem transmitida pequena, uma mensagem pequena, mas o poder de Deus é grande para operar. Com uma palavra, Deus tem o poder para operar. E nessa noite eu creio assim, pela fé. Vamos estar orando a Deus nessa noite. Aleluia, Senhor nosso Deus, oh Pai. Deus, obrigado, Senhor, por essa palavra que nós recebemos nessa noite, por essa mensagem, Pai, que foi transmitida ao coração, Senhor, da tua igreja. A tua palavra nos ensinou, Pai, revestidos de toda a armadura de Deus. A tua palavra, nós possamos estar em oração, Pai, para vencer os dias maus, Pai. Deus, toma a vida de cada um dos irmãos, o Senhor conhece, Pai. Deus, a vida de cada um deles. Deus, essa campanha, cada um tem depositado aí nas tuas mãos uma causa, Senhor. E essa causa nós sabemos que o Senhor tem todo o poder para resolver, Pai. Se for enfermidade, seja tocado, seja curado. Se for portas fechadas, que nessa noite seja aberta. Que o Senhor venha tocar, Senhor, sobre cada irmão, abençoando cada família dessa igreja, abençoando esse ministério, abençoando o filho do pastor, o corpo de obreiro, e continua dando crescimento para esse ministério, para a honra e glória e louvor do teu nome. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de